Olá, que alegria, que privilégio é poder contar com a sua presença aqui na Escola de Cristo para aprendermos lições maravilhosas. Todos nós precisamos aprender a cada dia, já dizia alguns pensadores. Então, eu e você estamos agora tendo a oportunidade de aprender com Cristo. E aí, nós precisamos fazer escolhas certas nessa vida, porque tanto eu como você, em algum momento da nossa história, vamos ter a nossa última noite nesse planeta. E como vai ser a nossa última noite? Sabe, eu quero já dizer para você que toda pessoa que passou pela experiência da sua última noite, elas nunca imaginaram que aquele seria a sua última noite. Mas isso aconteceu e vai acontecer comigo e vai acontecer com você. Portanto, eu e você precisamos fazer escolhas acertadas. Precisamos aprender a cada dia para tomarmos decisões que vai impactar diretamente a nossa vida e o nosso futuro para esse mundo e para a eternidade. Sabe, na verdade, falando também sobre eternidade, todos nós queremos continuar a vida, até mesmo um ateu ele deseja continuar vivendo. Sabe por quê? Porque agora me lembro que em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, vai dizer, olha o texto que o sábio Salomão trouxe, que Deus fez todas as coisas formosas e colocou no coração, na mente humana, o desejo da eternidade. Todos nós, eu e você, queremos viver eternamente. Mas para que isso aconteça, é necessário fazermos escolhas acertadas ainda hoje. Então, como é que estão as suas escolhas? As suas escolhas são baseadas na verdade, naquilo que vai contribuir para a sua continuidade de vida. E agora me lembro de uma historinha para que nós possamos entender. Quando se cria um jovem, chegou para um rabino e disse, Rabino, qual o melhor dia que eu tenho para aceitar a Deus? O rabino então disse, jovem, o melhor dia que você tem para aceitar a Deus é um dia antes da sua morte. Então o jovem disse, Rabino, mas o problema é que eu não sei quando eu vou morrer. Então o rabino disse, jovem, então você precisa aceitar a Deus todos os dias. Essa deve ser a nossa escolha, a cada dia aceitarmos a Deus, para que quando chegar a nossa última noite, nós já tenhamos feito a nossa decisão naquele dia. Portanto, eu e você precisamos tomar decisões hoje acertadas de aceitarmos a Deus, porque a gente nunca sabe, nem você, nem eu, nenhum ser humano sabe quando será a sua última noite. Mas nós precisamos então agora aprendermos algumas coisas. Eu quero trazer para você uma lição, uma história fantástica que está aqui no capítulo 5 de Daniel. Fala-se de o rei Belsazar. Belsazar era um rei, e aqui conta, vou só ler alguns versos e nós vamos conversar sobre essa história. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebesse o rei e os seus grandes e as suas mulheres concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que fora trazido do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas sabe, agora aqui vai acontecer no verso 5 algo inesperado, que pode acontecer comigo e com você. Diz assim o verso 5, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Aqui está. Eu quero que você compreenda. Todos nós, em algum momento ou outro, nós nos sentimos assim, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, dono da razão, sabe? E aqui está esse jovem rei chamado Belsazar, arrogante, deu uma grande festa aos seus grandes, às suas mulheres,
e fez orgias ali. E para exaltar a si mesmo e mostrar poder e autoridade, fez vir da casa de Deus os utensílios que Nabucodonosor, seu avô, aqui fala pai, mas possivelmente seu avô, havia trazido de Jerusalém. E agora ele estava exaltando, sabe, bebendo ali com exaltação. E isso acontece, sabe, quando você está em meio a uma festa, quando você mostra poder, quando você tem dinheiro, quando você tudo, muitas vezes a gente se acha assim, arrogante, que nada de mal vai acontecer conosco. E aí nós nos achamos assim, prepotentes, arrogantes, orgulhosos. Pode ser que isso em algum momento já aconteceu com você, mas basta uma situação mudar e tudo muda em nossa vida. Sabe o que aconteceu enquanto ele estava ali? Uma mão veio de forma sobrenatural e começou a escrever na caiadura da parede. Aquele rei, quando viu e percebeu que aquilo era algo sobrenatural, mudou-se completamente. De risos, de gargalhadas, de barulho, de som. Aquele rei que estava prepotente, agora quando viu essa manifestação sobrenatural, o que aconteceu? Ele caiu os ombros, começou a tremer. Sabe, eu quero que você compreenda, eu e você, apesar dessa nossa atitude de arrogante, de que somos fortes, que temos autoridade, que temos poder, somos todos medrosos. Sabe, a minha esposa que é psicóloga, ela diz uma coisa que é muito interessante, todos nós somos crianças crescidas e todos nós também somos medrosos. E aí muitas vezes estamos na vida, em meio aos desafios, nós muitas vezes estamos com medo. E aqui está, basta aparecer qualquer reação sobrenatural e a gente já treme de medo. Sabe por que nós trememos de medo? Porque muitas vezes nós não estamos ligados ao Senhor da vida, ao Deus eterno. E esse rei aqui, Belsazzar, estava exaltando a si mesmo, estava ainda buscando e buscou os utensílios da casa de Deus para, dessa forma, humilhar o próprio Deus, para dizer, não, os nossos deuses aqui da Babilônia são mais fortes do que até o Deus de Israel, porque nós fomos lá e trouxemos todos os seus utensílios. Olha só, nós não devemos ter medo, mas bastou aparecer uma mão de forma sobrenatural e escrevendo na caiadura da parede. Aquele rei começou a tremer de medo. Sabe, em algum momento na vida você já teve medo, eu sei. Nós somos crianças crescidas medrosas. Então nós precisamos fazer escolhas para confiarmos mais em Deus a cada dia. Sabe o que aconteceu? Esse rei começou a gritar pedindo ajuda. Aí veio os sábios e tentaram ler aquele escrito que estava lá e ninguém conseguiu. Então quando ele estava desesperado, possivelmente a avó dele, a rainha mãe, veio e disse, não se assuste, existe um homem chamado Daniel que pode resolver esse mistério, porque ele já havia feito isso para o seu avô Nabucodonosor. Então Daniel veio e o rei agora ofereceu presente, que Daniel seria o terceiro no reino. Daniel vai e diz assim, olha, se você ler o capítulo todo, você vai ver isso. Capítulo 5, não fique com seus presentes para você e para quem você quiser dar, mas para mim não, eu não me interesso com isso. E aí o rei então pediu que Daniel pudesse ler o que estava escrito, e Daniel leu e interpretou completamente o que aquela mão estava dizendo, sabe? E aí diz o texto bíblico que eu quero ler com você, diz assim, capítulo 5, verso 30, aí já é o finalzinho. Daniel resolveu todos aqueles mistérios e diz assim, naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Queridos, aqui está, aquela foi a última noite para o arrogante rei Belsazzar. E qual será a sua última noite? Qual será a minha última noite? Será que nós também, na nossa última noite, vamos ter atitude de arrogância, de presunção? Ou na nossa última noite vamos estar
dependendo de Deus, buscando o seu amor, a sua graça para alcançar a nossa vida. Sabe, eu espero hoje, de forma real, que você possa tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, porque eu e você teremos em algum momento da nossa história a nossa última noite, e a gente nunca sabe quando será a nossa última noite. Portanto, você hoje precisa tomar decisões acertadas. E aí, eu quero agora caminhar um pouquinho para o que Jesus disse. Jesus conta também, para confirmar isso, ele diz que lá no Sermão do Monte, isso está no capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus diz que todo, pois, aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem inteligente que edificou a sua vida na rocha. A rocha é Cristo. Sabe o que aconteceu? Vieram as chuvas, transbordaram os rios, vieram os ventos e bateram com muita força contra aquela casa, contra aquela pessoa. Mas aquela casa não caiu porque estava edificada na rocha. Mas, ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem louco. O que esse louco fez? Construiu a sua vida na areia. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, vieram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e que aquela casa caiu, sendo grande a sua ruína. Aqui está. Eu e você temos que tomar decisão. Você quer construir a sua vida na rocha? Você precisa ouvir essas mensagens, essa palavra e colocar em prática. Se você assim o fizer, em meio aos problemas desse mundo, porque o problema vai vir, a chuva, o vento, sabe, os rios transbordam, o problema vai vir na nossa vida, foi Jesus quem disse, vai vir tanto para aquele que edificou a sua vida, que colocou em prática as palavras de Deus, e também para aqueles que não praticou. O problema vem para todos, mas a diferença está no resultado final. O que vai acontecer para aqueles que edificam a sua vida na rocha, que faz escolha certa e coloca em prática? Sabe o que vai acontecer? A sua vida não vai cair quando vir os problemas, quando Jesus voltar, quando chegar a sua última noite. Você vai se manter firme, porque você fez uma relação com o Senhor da vida, com Jesus. A sua vida vai ser edificada, e é edificada na rocha pelas suas escolhas. Mas todo aquele que ouve e não pratica vai edificar a sua vida em quê? Vai edificar a sua vida na areia. Quando vir os problemas, quando chegar a sua última noite, vai ruir, sendo grande o prejuízo. Portanto, você e eu agora precisamos tomar decisões acertadas para edificar a nossa vida na rocha. Então, que Deus te abençoe, que hoje seja uma realidade. E aí, eu quero pedir que você compartilhe esse conteúdo, que você se inscreva no nosso canal, para que dessa forma mais pessoas possam ouvir a mensagem de esperança. Porque o que é certo, é certo. Eu e você teremos em algum momento da nossa história a nossa última noite. Mas e aí? A nossa vida está edificada na rocha ou na areia? A decisão é sua hoje. Que Deus te abençoe, que possamos confiar em Deus e entregar-nos completamente para dependermos dele nesse dia. Que Deus abençoe e vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a edificarmos a nossa vida na rocha que é o Senhor. Sabe, Senhor, vai chegar para nós a última noite, mas nós queremos estar do teu lado para vivermos a esperança da eternidade. Abençoe a cada um de nós, por Jesus. Amém.